Você já deve ter presenciado um Kamehameha, uma Genkidama, um Bankai ou qualquer outro golpe que foi verbalizado pelo herói, pelo vilão, trazendo assim muito claramente o que ele pretende fazer. Algumas pessoas se incomodam, outras pessoas não ligam, mas isso realmente acontece. Quer entender mais? Então simbora! Alô, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estamos com mais um vídeo para vocês e hoje eu irei falar um pouquinho sobre por que carambas os personagens verbalizam e gritam todos os seus golpes. Algumas pessoas, como eu disse, não gostam disso, que falam que não faz nem sentido. Como que numa luta eu estou dando soco, eu falo soco de direita, soco de esquerda, eu vou dar um gancho, agora eu vou... Não é uma questão simplesmente de verbalizar o seu ataque, tanto que começam dizendo que, não, animes de verdades, lutas de verdades é silenciosa, onde simplesmente os golpes vão acontecendo e acontece simplesmente a batalha, muito bem, obrigado. Porém, existe algo muito mais infantilizado que fala que tem que ter os golpes. Na verdade, existe sim algumas explicações, tanto narrativas quanto fora das obras, que falam de por que carambas acontece esse tipo de coisa. O primeiro grande motivo é a questão da imitação. Tanto que se for pegar lá mais ou menos na década de 70, tinha lá o seu grande auge dos Super Sentais, onde era extremamente teatralizado as coisas e por isso era mais fácil das crianças imitarem os personagens devido às suas poses, devido às suas falas, devido aos seus movimentos. Tanto que quando evoluiu para a década de 90, a gente tinha muito galera dando um Kamehameha, ou ficava dando um Hadouken, o Shoryuken, vou preparar agora minha Genkidama. E hoje fica uns animes mais recentes também tendo essa teatralização, entre aspas, junto com a questão dos movimentos. A ideia está puramente na questão de marketing. Já que os animes, pelo menos alguns shonen, são voltados para o público infantil, grande parte não, devido às suas diferenças, porém, o início, lá no começo, os animes eram feitos para ter essa teatralização e essa imitabilidade, fazendo com que as crianças pudessem imitar os golpes, as falas, os movimentos, as poses, e com isso ficasse muito mais fácil de inventar bonecos, fazer mídias e diversas outras questões de marketing. Tanto que Akira Toriyama, onde vocês começam a ter percebido, com Kaioken, com a Genkidama, com Kikoho ou diversos outros golpes, o próprio Akira Toriyama não gostava desse princípio porque, devido ao fato de que era um anime de luta, ficar verbalizando o golpe não faz tanto sentido. Tanto que você pode perceber que alguns personagens verbalizam seus ataques. No caso, o Cell simplesmente solta ondas de energia. Majin Buu simplesmente solta ondas de energia. Porém, Goku grita Kamehameha, Vegeta grita o golpe dele, Tenshinhan grita o golpe dele, o Piccolo grita o golpe dele, porque os editores do Akira Toriyama falou que seria muito mais replicável para as crianças, marketing, diversas coisas, terem esses golpes muito característicos verbalizados. Android 18, Android 17, o Kuririn atirando Kenzan também só solta ondas de energia. Porque existe essa dualidade dentro da própria obra, onde alguns personagens que são os principais, que precisam ter um pouco mais desse apelo, tratam essa ideia. Então você percebe que não é necessariamente um quesito narrativo, mas sim fora da obra, onde toda essa origem tem o fato de ter essa origem mais antiga. Alguns animes mantêm essa ideia, verbalizando seus golpes, outros nem tanto. Não quer dizer que um seja melhor ou seja pior, mas sim são formatos e formatos. Quer dizer que dentro de uma luta faz sentido narrativamente, culturalmente, socialmente, tecnicamente, dar as vozes, dar os golpes em voz alta? Na verdade, existe sim
também algumas explicações narrativas. Tanto que, dependendo de como você for montar a sua proposta, quando for montar a sua história, você consegue criar justificativas internas, tanto dentro do próprio mundo, quanto justificativas mais amplas para a própria narrativa. Como, por exemplo, acontece em My Hero Academia. Ai, não, alunos da UA. Não é como se todos soubessem quem vocês são. Seus movimentos especiais são seus símbolos. Devem mostrar o que podem fazer com seus movimentos. Cooperação em trabalho de equipe, avisar ataques criminosos, conquistar a confiança das pessoas com suas vidas. Existe significado quando o herói proclama seu movimento especial. Então essa explicação da Mountain Lady é interessante porque, dentro dos fatores narrativos, se você acha que faz sentido essa verbalização, é interessante. Tanto que, dentro de uma forma geral, mesmo que as pessoas falem que não gostam muito da verbalização, quando você fala que personagem tem o golpe de Kaioken? Ah, é o Goku. Qual que é o nome do personagem que ataca o Akinko-Sapo? A galera já sabe que é o Piccolo. Quais são os personagens que gritam Bankai? É os personagens de Bleach. Que personagem fala Akishusi Gizou? Nós temos também o Mayuri de Bleach. Então você percebe que quando existe a verbalização do golpe ou simplesmente a explicação, entre aspas, da técnica, tem como objetivo a caracterização desse personagem. Entender que, no quesito narrativo, essas verbalizações, que podem ser tanto durante o ataque quanto ou numa finalização ou numa iniciação, permite que nós, leitores, nós que estamos consumindo a obra, identificamos muito mais fácil perspectivas, características, estados mentais. Se você pega, por exemplo, um personagem que o golpe dele é as chamas do inferno, podemos imaginar que talvez seja um personagem mais dark, ou um personagem mais agressivo, ou um personagem que tem um background talvez mais triste. Um personagem que tem como grande golpe ataques de bolhas de sabão, pode ser que ele leve uma coisa mais cômica, mais leve, mais suave, ou tenha algum traço de personalidade que permita esse tipo de coisa. Tanto que você pega, no caso, a Robin de One Piece, ela tem golpes que estão mais caracterizados às suas partes. O grande tapa, a pisada. Porém, devido à grande necessidade de desenvolver-se e falar que se eu precisar ser realmente a filha do demônio, eu vou abraçar essa ideia perante a humanidade, devido ao fato de ajudar o meu capitão, ela desenvolveu o Demon Fleur. Então você percebe que a nomenclatura também pode ter uma função extremamente importante narrativamente para que nós consigamos entender algumas situações dentro da obra sem precisar necessariamente ter que explicar. Quando você é escritor, você é escritora mestre, caso você colocando na sua mesa também pode até funcionar. Porque uma coisa é um personagem ele fazer uma bola que faz a questão da água para tampar o fogo que está acendendo uma casa, ou simplesmente trazer um pouco mais de flavor para aquilo, fazer que, no caso, a bola de fogo tenha um formato diferenciado ou um nome diferenciado, onde a bola de fogo, na verdade, ela tem uma tonalidade mais verde, porque, no caso, o bicho pode ser um dragão verde, ou pode ter uma descendência, sei lá, feérica ou venenosa, e com isso ele quer que seja verde, em vez de ser realmente uma bola, fazer com que, na verdade, seja uma cobra em espiral que vai expandindo dentro de uma área circular, fazendo como se fosse a proposta dessa bola. Então é interessante porque dar essas caracterizações para o personagem permite que a gente identifique alguns traços de personalidade, traços de história, traços de importância. Isso apenas na construção de personagem. Na construção de plot, como também mostra Mountain Lady, você pode trazer perspectivas diferentes. Tanto que dentro de uma sessão de RPG, você fala, eu vou dar uma bola de fogo. Se você for imaginar isso em game, é como se estivesse falando assim, pessoal, prepare-se, vou dar minha bola de fogo, maravilha, com isso eu consigo dar...
E faz sentido você verbalizar os seus ataques dentro de uma perspectiva de combo para que os personagens consigam se visualizar dentro do campo de batalha. Ah, mas Rafa, na verdade isso no RPG é algo metagame, onde a gente explica o que nós vamos fazer para que o mestre consiga narrar as cenas. Mas não impede de você criar uma situação orquestrada que permita trabalhar isso dentro de cena, que permita trabalhar isso dentro da história. Então, mesmo que possa soar um pouco estranho, se você justifica isso dentro da sua narrativa, você está colocando um fortalecimento na suspensão voluntária da descrença, aumentando então essa bolha dentro do seu universo, fazendo que a lógica estabelecida seja a ideia de que essa verbalização consiste em trazer não apenas identidade, mas, como aparece na citação da Mountain Lady, explicar não para nós, nem tanto para os personagens, mas sim para toda a cena acontecer. Gritar o golpe que agora eu vou usar a minha muralha permite que talvez outros personagens façam alguma coisa, até mesmo, mas eu vou estar explicando para os vilões. Perfeito, que até você explique para os vilões, fazendo com que dificulte um pouco mais a sua vida. Porém, trazer uma ideia onde essa verbalização permite que os vilões também identifiquem, e isso aumenta o nível de dificuldade, criando barreiras narrativas que permitam com que você crie de formas criativas resoluções para essas barreiras, vai fazer que faça mais sentido também. Então é muito legal trazer essa ideia, porque simplesmente dar uma profundidade ao personagem, caracterização do personagem, dificuldade para a cena, perspectiva para a cena, caracterização de cena, e também trazendo fora de tela algo que é para as pessoas poderem identificar melhor seus personagens, identificar melhor os caracteres, e caso acontecia nos anos 70, 80, 90, até o tanto de 2000, até mesmo hoje, se você pega alguns personagens que têm movimentos, características muito bem especuladas, você consegue fazer com que as pessoas também identifiquem. Tanto que a grande fandom de Jojo identifica os seus personagens de acordo com as poses que eles fazem e com os bichos lá espirituais que a galera invoca. Então tanto as cores, quanto as poses, quanto os golpes trazem sim caracterização. Porque se chegar, por exemplo, num anime que não existe verbalização dos golpes e falar qual é o nome do anime que solta uma bola de fogo? Puta merda, mas qual é o nome do golpe? Não existe. Então fica um pouco, não uma questão de descaracterizado, não estou também dizendo que um anime que não verbaliza o golpe é um anime de bosta, é um anime que não faz sentido, é uma história que não faz sentido. Porém, permite uma ideia muito mais de rápida identificação devido aos fatos de existir essa identificação. Além do mais, existe um fator social, cultural, que vem das raízes japonesas, que permitem explicar algumas situações interessantes, como por exemplo o Kiai. O que seria então esse Kiai? O Kiai é a verbalização energética daquele movimento. Você não necessariamente vai gritar o golpe agora, vou usar um Ippo. Não, você não vai falar o nome do golpe que você vai fazer, porque numa questão de velocidade, é muito mais rápido você utilizar o golpe do que simplesmente verbalizar o golpe e dar, ou verbalizar enquanto você está dando. Porém, o som, a palavra que é o ha, todos esses sons verbalizam uma agressão, verbalizam a energia que está saindo de dentro de você para com o golpe. Você pode dar muito bem um soco na cara da pessoa, mas quando você faz um enquanto você está dando esse golpe, permite que essa energia saia e, dentro de toda a filosofia oriental, traz essa energia de dentro, seja ela de chakras, princípios vitais, estômago ou qualquer outro ponto energético que você quiser colocar, permitindo que tal coisa aconteça. E esse som e essa verbalização permite também que você esteja e se mantenha concentrado naquilo que você está fazendo. E fica dando o seu golpe, permite com que esse sequenciamento crie não apenas um gatilho de memória muscular, mas também de memória auditiva e de memória visual. Você dando um bom golpe permite com que você verbalize nos seus músculos o que você quer. Verbalize no áudio o que você está falando. E verbalize na ação visual que você está vendo.
Assim você entende melhor o movimento, entende melhor toda a cadência de processos. Então, verbalizar o golpe não é simplesmente algo de caracterização, estética ou imitação. Existe sim uma, talvez, explicação trazendo isso, onde essa verbalização consiste em você gritar e fazendo com que esse grito, essa energia, faça essa fluidez mais intensa, essa fluidez mais externa, trazendo com muita força isso para fora. Tanto que fazer um Kamehameha com muito mais Ra faz com que essa energia saia com mais força. Claro que não estamos falando que, obviamente, o Ra vai gerar ou menos força, então é só silenciar o Goku que o Kamehameha sai fraco? Não necessariamente, mas também traz todo um efeito dramático e emocional devido ao que esse será o meu maior e mais poderoso Kamehameha e vai lá com a sua puta força exponencial, expondo com mais força aquilo que você quer. Uma outra explicação é devido a um termo chamado Kotodama. Kotodama é uma crença que diz que as palavras possuem poder, que é algo muito interessante devido a que, quando a gente utiliza de sistema mágico principalmente, faz com que as palavras gerem algumas situações e gerem algumas coisas. Tanto que quando eu trouxe o RPG de Etmos, a criação de novas palavras consiste em trazer significado e significância diferentes para as mágicas que você quer fazer. Tanto que o termo Kamehameha é uma explicação direta do que você está fazendo minimamente. Ou até mesmo um Kaioken, até mesmo um Hadouken. Tudo isso traz uma explicação onde que o golpe é a caracterização daquela palavra e aquela palavra consiste também em você criar um gatilho na sua mente para você conseguir ter uma visão maior daquilo que você quer colocar. Tem um anime chamado Ashiki Records que fala que as palavras, que na verdade a magia não é o estudo das artes místicas, mas sim a potência das palavras. Tanto que você consegue deixar alguém feliz, alguém triste, magicamente, a partir daquilo que você está dizendo. Então palavras possuem peso, palavras possuem magia, palavras possuem significado, e a ideia de você verbalizar também o seu golpe traz a ideia de que você está utilizando não apenas da tua energia como forma de expelir o golpe, mas também a utilização das forças do universo, arcânicas, místicas, espirituais, para justificar a existência desse golpe. Então, um Kamehameha não significa necessariamente que o mestre Kame desenvolveu e criou toda essa energia mística e expeliu do seu corpo. Mas a partir do conhecimento das artes místicas, artes marciais, do corpo, espírito, alma, energia, condensou tudo isso em uma coisa só e fez com que gerasse uma ideia mental, uma visualização mental criando esse golpe. Então não estou dizendo, obviamente, que você precisa colocar na sua história ou aceitar que nos animes existe essa verbalização de golpe, mas eu acho que vale a pena. E puxar para a escrita ocidental também é algo interessante. Você não precisa necessariamente colocar, porque vai ter um ar animesco na sua história, porém explicar que agora, meu pupilo, irei te ensinar a técnica X. E ensinar a técnica falando o que ela é. Tanto que realmente em filmes ocidentais, principalmente que trazem essa ideia do Oriente, a pessoa não precisa falar assim, agora você vai dar e vai falando o nome, como acontece nos animes. Mas sim você classificar aquilo e dar um nome naquilo para que aquilo gere uma afeição tanto espiritual, usando a ideia do Kia e do Kodama, mas também a ideia também de que você vai criar essa caracterização. Porque a técnica dos punhos leves é muito mais característico de um personagem mais suave do que a técnica dos punhos pesados. E trazendo aqui um bônus para vocês é porque alguns personagens se apresentam na hora que vão lutar. Eu sou tal personagem, faço isso e aquele outro. Porque tanto existe uma questão um pouco antiga, falando um pouquinho sobre os samurais, é que durante o campo de batalha, o personagem verbalizava o seu nome e seus feitos como uma forma de conseguir talvez vencer uma luta sem necessariamente
precisar lutar devido a todo o seu background, toda a sua história, toda a sua timeline. Nossa, ele é tal pessoa, será que eu consigo vencer? E isso gera prestígio, isso gera diversas situações que fazem com que aquele personagem consiga ter algo de histórico também e algo mais eterno. Eu não tenho nenhuma obrigação de lhe dizer o meu nome, mas se eu não fizer, irá direto pro inferno sem saber quem acabou com a sua desprezível vida. Não seria justo, por isso eu vou me apresentar e espero que nunca me esqueça. Mas esse é o Fênix! Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo explicando por que raios alguns personagens verbalizam seus ataques. Claro que você pode, sim, não colocar isso nas suas histórias, tanto que em livros mais ocidentais não existe isso. Mas não apenas pensando na ideia de verbalização, mas na ideia de nomenclatura nomeal. E se você quiser utilizar dessa proposta como forma de sistema mágico onde verbalizar os seus ataques consiste numa melhor visualização mental daquilo que você está fazendo, além de toda a explicação narrativa para os seus personagens, identificação, imitabilidade, qualquer outro fator que eu trouxe hoje, talvez eu acho que vale a pena. Mas se quiser manter os seus personagens apenas agindo e fazendo as partidas mágicas, perfeito, continue fazendo, porém, digo para vocês que não é simplesmente um traço estético ou uma convenção. Mas sim, existem algumas funções narrativas presentes. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!